que é a manifestação da graça de Deus, das bênçãos de Deus, por meio da salvação. A salvação que foi ofertada por Deus, por meio do seu Filho Jesus Cristo. O livro de Tito 2,11 diz assim a palavra de Deus: porquanto a graça de Deus se manifestou, olha só, a graça de Deus se manifestou. De que maneira? Salvadora. Ou seja, a graça de Deus ela se manifestou no mundo, se revelou, veio ao nosso encontro. De que maneira? Salvadora. Agora o presente de Deus, a bênção de Deus se manifestou no mundo trazendo salvação, trazendo reconciliação com Deus. Se manifestou salvadora a todos os homens. Não foi a alguns homens. A graça de Deus se manifestou salvadora a toda a humanidade. É por isso que a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira. E diz que Deus quer que todos se salvem. Algumas pessoas creem que a graça de Deus se manifesta de maneira salvadora só para os que foram eleitos, para os que serão salvos. Mas aqueles que estão debaixo de condenação e que vão ser condenados, tem gente que acha que a graça de Deus nunca se manifestou, nem vai se manifestar de maneira salvadora na vida dessas pessoas. Algumas pessoas acham que Deus não quer que essas pessoas sejam salvos e que a graça de Deus se manifesta salvadora só para aqueles que Ele elegeu para a salvação. Mas a verdade é que a graça de Deus se manifesta salvadora a todos os homens, independente deles serem eleitos ou não, deles estarem no meio entre os que serão salvos ou não. Todos os homens são alvo da graça salvadora de Deus. Não significa que todos serão salvos. Significa que a graça de Deus se manifestou a todos. Agora cabe a cada pessoa receber essa graça ou não. Porque diferentemente da primeira manifestação que eu falei, a primeira Deus manifesta a todos e alcança a todos. Essa segunda Deus manifesta a todos. Mas para que ela se torne eficaz na vida da pessoa, a pessoa precisa reconhecer a Cristo como seu Salvador, para que essa graça alcance a sua vida e ela seja transformada numa nova criatura e tenha um encontro real com Deus que vai transformar a sua vida. Que é o que fala no restante do texto, diz assim, fala do resultado dessa graça salvadora, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente. Esse aqui é um resultado de quem recebe essa graça. Aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Então esse povo que vai ser purificado para ser exclusivamente de Deus, é um povo que recebe essa graça salvadora, que crê nessa graça salvadora, crê no Filho de Deus e é salvo. Lá em Efésios 2,8 também diz uma coisa muito interessante sobre essa graça salvadora. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. A fé é o meio que nos leva a ser salvos. E isto não vem de vós, é dom de Deus, ou seja, essa salvação pela graça é dom de Deus, é presente de Deus, é por isso que é graça. Não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Então, deixa eu explicar um pouco sobre essa graça salvadora. Como eu falei, ela se manifesta a todos os homens. Deus tem anunciado o Evangelho para as pessoas no mundo
E o desejo de Deus é que o Evangelho alcance todas as criaturas, que o Evangelho seja pregado em todo o mundo, para que essa graça de Deus seja anunciada a todas as pessoas, para que todos ouçam falar da salvação de Deus. Então, essa graça salvadora significa o quê? Que Deus está oferecendo para a humanidade a salvação, a reconciliação com Ele, a purificação dos pecados, o perdão. Deus está oferecendo de graça. Ou seja, ninguém precisa pagar nada. Ninguém precisa fazer nenhum tipo de sacrifício mais. Ninguém precisa fazer penitência. Ninguém precisa andar de joelho daqui até não sei onde para poder pagar pela salvação e receber perdão. Ninguém precisa se chicotear. Ninguém precisa se autopunir. Ninguém precisa dar esmolas com o objetivo de ganhar salvação. Ela é de graça. Ela é presente de Deus. Como é que isso veio a se tornar assim? Como é que isso veio a ser dessa maneira? Nós temos que compreender o que Deus fez. Toda a humanidade está naturalmente debaixo de condenação por causa do pecado que habita em nós. E a Bíblia diz o quê? Que o salário do pecado é a morte. E diz que todos pecaram e se afastaram da glória de Deus. Que não há nenhum justo, não há nenhum sequer, não há quem faça o bem, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram e a uma se fizeram inúteis, é o que Paulo diz lá em Romanos capítulo 3. Então toda a humanidade está debaixo de condenação. Esse é o estado natural das pessoas quando elas nascem. Elas não nascem com Deus no coração, nem com Jesus no coração. Elas nascem separadas da presença de Deus. Nascem debaixo de condenação. Mas o que foi que Deus fez para providenciar a salvação? Deus mandou o seu Filho Jesus Cristo para morrer na cruz do Calvário. Então Jesus morreu na cruz do Calvário, levou sobre si os nossos pecados, sofreu ali a condenação que nós merecíamos sofrer por causa do pecado. Jesus ali sofreu toda a ira de Deus sobre ele, foi condenado no nosso lugar. Ele, sendo inocente, sofreu por nós que somos culpados diante de Deus. Então o que acontece? Jesus satisfez a justiça de Deus. A justiça de Deus agora foi satisfeita. O preço que ela requeria para poder Deus perdoar os pecados já foi pago com o sangue de Cristo que foi derramado. A Bíblia diz que sem sangue não há remissão de pecados, mas então por causa do sacrifício de Cristo, agora há perdão de pecados. Então, como o preço por causa dos pecados foi pago, agora a salvação é dada a nós de graça. Porque Jesus já pagou o preço por nós. Ele já foi condenado no nosso lugar. Então nós não temos que pagar mais nada. É por isso que a salvação é de graça. A salvação não é por meio de boas obras. A salvação vem pela graça de Deus. É presente de Deus. Como Jesus já pagou o preço pelos nossos pecados, o que acontece? Deus agora está oferecendo o presente da salvação para toda a humanidade. De graça. Deus apenas está dizendo assim: venha, venha para mim, creia no meu Filho, se volte para mim, eu quero salvar a sua vida, eu quero ter comunhão contigo. Basta que você deixe eu entrar, eu estou batendo na porta do teu coração. Se você abrir, eu entrarei. Eu quero ter comunhão contigo. Basta você receber o presente que eu estou te dando e você será salvo. Totalmente de graça. Então Deus está oferecendo agora a toda a humanidade de graça a salvação. Você não precisa fazer nada, você não precisa pagar nada. É por isso que a Bíblia diz que é pela graça vocês são salvos. E como é que você recebe esse presente? Como diz aqui, mediante a fé. Ou seja, creia em Cristo. Entregue a sua vida a Ele. Creia que Ele é o Salvador da humanidade, o Senhor que morreu pelos teus pecados. E se entregue a Ele.
Deixe Ele ser o Senhor da tua vida, coloque a sua fé nele, ou seja, passe a olhar para Ele, passe a segui-lo, se volte para Ele e você será salvo. Você se encontrará com Deus. E é como diz aqui, isto não vem de vós, é dom de Deus. Ou seja, essa salvação não vem de nós. É por isso que é graça de Deus. Porque se fosse depender de nós, nós nunca nos voltaríamos para Deus, porque nós estávamos mortos nos nossos pecados. Nós estávamos cegos. A gente não buscava Deus, a gente não estava nem aí para Deus. Mas o que a Bíblia diz? Que Deus nos amou primeiro. Não foi nós que amamos a Deus primeiro. Não fomos nós que buscamos primeiro a Deus. Não fomos nós que decidimos, agora eu quero Deus, eu quero voltar para Deus, eu quero ter comunhão com Deus. Não, a gente nunca faria isso. Foi Deus que primeiro veio a nós, por meio do seu Filho. É Deus quem agora vai até as pessoas por meio do seu Espírito e convence as pessoas do pecado, da justiça e do juízo, para que elas percebam a situação miserável em que elas estão e aí sim elas possam se voltar para Deus. Deus age primeiro no coração das pessoas e agora, se elas ouvirem essa mensagem e crerem nessa mensagem e colocarem a sua fé em Cristo, elas serão salvas. E nisso não há merecimento nenhum da parte das pessoas em receber esse presente. Tem pessoas que acham que se as pessoas tivessem a liberdade de receber o presente da salvação, isso seria um mérito em elas se arrepender. Mas se arrepender e colocar a fé em Cristo não é mérito nenhum. O mérito é todo dele, porque todo o sacrifício feito no Calvário foi ele. Foi ele que fez, foi Cristo. Não há mérito nenhum em nós. A única coisa que a gente faz para receber essa salvação é crer nele. É só aceitar o presente. É só deixar Jesus entrar. Quando a gente ouvir a mensagem, atentar para ela, ouvi-la e quando compreender, aceitar Jesus, reconhecer que nós somos pecadores e colocarmos a nossa fé nele. Não há mérito nisso nenhum, todo o mérito continua sendo dele e a salvação é pela graça. Mas Deus só dá essa salvação para aquele que a recebe, para aquele que quer receber esse presente. E Deus continua dizendo aqui no versículo 9, que não vem de obras para que ninguém se glorie. Ou seja, se essa salvação tão maravilhosa viesse por causa das nossas obras, a gente ia se gloriar diante de Deus. A gente ia chegar para Deus e ia dizer, olha Deus, eu mereço a salvação, porque eu fui uma pessoa boa, eu nunca roubei, eu nunca matei, eu não me prostituía, eu não mentia, eu tinha uma vida correta, então eu mereço a salvação, é por isso que eu estou entrando no céu. A glória seria do homem, não seria de Deus. O mérito seria do homem e não de Deus. Mas não é assim. A salvação não vem por obras, por coisas que a gente faz. Infelizmente, isso aqui é uma coisa que a maioria esmagadora das pessoas na humanidade não entendem. Se você perguntar para todas as pessoas que você conhece, como é que a pessoa chega a ter salvação, a voltar a ter comunhão com Deus e morar no céu, a maioria esmagadora das pessoas pensa que é por causa do que ela faz de bom. Deus vai julgar para ver se ela fez coisas boas, se ela fez mais coisas boas do que coisas ruins. E Deus vai colocar numa balança, na visão delas. Deus vai colocar numa balança e vai medir. Se a pessoa tiver feito mais coisas boas, Deus vai dizer, você pode vir para o céu. Se ela tiver feito mais coisas ruins, não, você vai para o inferno. Isso é um engano. Isso é uma enganação do diabo. Não é por mérito que a gente é salvo, não é por coisas boas que a gente faz. Deixa eu dizer uma coisa para você. Se você fizesse 99,99% das coisas na sua vida toda corretas, mas por causa desse 0,01% errado que você fez, você mereceria ser condenado ao inferno.
Você não seria salvo por causa disso, se Deus fosse te julgar por causa das obras. Porque para ser salvo pelas obras, você teria que ser perfeito, não ter cometido nunca pecado nenhum. Porque por causa de um pecado só que alguém comete, ele se torna culpado de todos, diz a palavra de Deus. E por causa de um pecado, a pessoa se tornaria merecedor do inferno. Então todos nós, naturalmente, nós merecemos o inferno. Nós nascemos debaixo de condenação. A gente não merece salvação. Nós não merecemos. Tire essa ideia da sua cabeça de achar que você merece alguma coisa de Deus. Você não merece nada. Eu não mereço nada. Ninguém merece nada de Deus. Nós merecemos ser condenados. Nós merecemos passar toda a eternidade sofrendo no inferno. Por causa dos nossos pecados, o que a gente merece é isso. Só que Deus não vai nos julgar de acordo com as nossas obras. Essa é que é a grande maravilha da salvação pela graça. Deus não vai nos julgar pelo que a gente faz. Deus vai nos julgar se a gente creu no seu Filho ou não. É isso que Deus vai julgar. Se você recebeu a Jesus como seu Salvador, se você se arrependeu dos seus pecados e colocou a sua fé nele, é isso que Deus vai julgar. É isso que leva uma pessoa a se tornar salvo. A pessoa vai continuar sendo um pecador, vai cometer erros na vida, mas se ele continuar sempre nessa atitude de arrependimento, se voltando para Deus, ele sempre será perdoado por causa do sacrifício de Cristo, e ele será salvo, será levado para o céu, Deus o purificará de todo pecado, ele será feito mais alvo que a neve, será justificado diante de Deus e será salvo sem nenhum merecimento, porque todo o mérito foi de Cristo Jesus. Toda a honra e toda a glória seja dada ao Senhor. Louvado seja o seu nome para sempre por tão grande salvação que Deus trouxe para nós. É por isso que a palavra de Deus diz: como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Como que nós escaparemos se nós negligenciarmos uma salvação tão maravilhosa da parte de Deus? Agora é claro, como diz no versículo 10 aqui, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. É óbvio que um cristão não vive no pecado, porque talvez você ficou pensando assim: quer dizer que eu posso viver no pecado, fazer tudo de errado, se eu acreditar em Jesus eu vou ser salvo. Não é bem assim que acontece, porque o que acontece é como diz aqui, nós somos criados, somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, ou seja, somos feitos novas criaturas em Cristo Jesus. Para quê? Para boas obras. Quando Deus nos salva e o Espírito Santo de Deus vem e nos regenera, nos faz novas criaturas em Cristo Jesus, Ele transforma o nosso coração. Ele nos dá um novo coração que nos leva a viver em boas obras. A gente não vai mais ter prazer no pecado. O nosso desejo não vai ser mais querer viver no pecado. O nosso desejo vai querer viver para agradar a Deus, para glorificar a Deus, para que o seu nome seja engrandecido na nossa vida. Aquele que é verdadeiramente salvo pela graça, por meio da fé, naturalmente ele vai viver uma vida de prática de boas obras, porque o amor de Deus é derramado no seu coração, ele recebe um novo coração, ele é regenerado para ser uma pessoa diferente, com uma nova mentalidade, com uma nova visão, novos pensamentos, novas atitudes. Ele vai se tornando a cada dia mais parecido com Cristo. Ele começa num processo de santificação. Então ele não vai mais viver no pecado. Ele vai viver uma vida de constante arrependimento e consagração a Deus, vivendo em boas obras. Só que ele não vai fazer boas obras para ser salvo. Ele vai fazer boas obras como consequência do fato dele já ser salvo. Então é assim que é a graça salvadora.